2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Abaixe seus olhos. Senhor, queremos te agradecer por essa noite. Senhor, quero te pedir que enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o Senhor possa, Pai, trazer revelação, ó Deus, da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa, Pai. É o que oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Nesse texto de 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao seguinte, do 3 ao 5, Paulo, ele quando escreveu essa carta à igreja de Corinto, lá, era uma igreja muito complicada, porque na primeira carta, né, à igreja de Corinto, Paulo, ele teve que metade da carta dela praticamente instruir eles de coisas que eles estavam errando demais. Né? No capítulo 5 ele estava falando sobre que um filho estava dormindo com a mãe. No capítulo 6 ele fala muito sobre a questão da prostituição. E Paulo ali, na primeira carta, ele dá várias instruções, porque a igreja tinha acabado de ser edificada, mas havia uma confusão na igreja, né? Não sabia nem de onde começar, de tanto problema que a igreja de Corinto tinha. Já na segunda carta de Paulo, ele começa a relatar algumas situações, e ele aqui, especificamente nesse capítulo, ele dá um segredo que, se hoje nós entendermos o que vai ser ministrado, a nossa vida vai mudar 180 graus. A palavra que a gente vai falar um pouco sobre hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre conflitos na mente, né? Então, Paulo aqui, ele pega e fala pra gente sobre 4 níveis de prisões que às vezes o diabo tenta colocar sobre a nossa mente. Ele fala sobre pensamento, ele fala sobre altivez, ele fala sobre sofisma e ele fala sobre fortaleza. Né? Muitas pessoas acreditam que a maior batalha que o ser humano enfrenta, às vezes, é o pecado, né? Mas a maior batalha que nós enfrentamos está aqui. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele dirige as nossas ações. A forma como nós pensamos, ela vai direcionar o curso da nossa vida. Se eu penso como Deus pensa, eu vou agir como Deus agiria. Agora, se a minha mente é uma mente preguiçosa, eu vou agir de maneira preguiçosa. Então, tudo que eu penso é tudo que eu faço. Existe uma cadeia que é o seguinte: os pensamentos geram uma ação. O conjunto das nossas ações vão determinar os nossos hábitos. E os nossos hábitos, eles vão revelar o nosso caráter. Aí eu pergunto para você, o seu pensamento, ele revela o seu caráter, ou o seu caráter vai revelar aquilo que você está pensando? Porque hoje em dia, a verdade ela depende de quem conta. Eu posso virar para você e falar, essa blusa aqui é branca. Você não, essa blusa é vermelha. Então a minha verdade não é a sua verdade. E acaba que você tenta transformar a sua verdade na minha verdade. Aí começa aquela confusão. Não, a minha verdade tem que ser verdade para você. Você não, a minha verdade é a sua verdade. Fica verdade para lá, verdade para cá. Verdade para lá, verdade para cá. E cadê a verdade? Porque Provérbios, ele fala lá em Provérbios 25, versículo 28, que assim como uma cidade sem muros,
Assim é o homem que não controla a sua mente. Se você não consegue controlar aquilo que você está pensando, você na verdade não vai conseguir controlar aquilo que você está agindo. Na verdade, o que acontece é que inúmeras vezes nós vemos alguém cometendo um certo problema, né? Eu não consigo parar de comer, né? Então o que a gente tenta fazer? Então vamos inventar uma dieta para a pessoa ali emagrecer. Eu não sei se vocês reparam, mas às vezes tem pessoas que fazem uma dieta, aí a pessoa vai e emagrece. Aí daqui a pouco passa um tempo e engorda de novo. Aí faz outra dieta e emagrece. Por quê? Porque você tratou o problema final, mas não tratou a raiz do problema. Por quê? O problema está aqui. Então, na verdade, o maior problema hoje nosso, às vezes a gente pensa assim, não, poxa, fulano traiu a esposa. Na verdade, ele já estava traindo há muito tempo. O ato final da traição que é o que a gente vê. Mas tudo começa devagar. De repente ele olhou, poxa, fulano é bonita, começou com um pensamento. Aí daqui a pouco foi para uma altivez. Aleluia, bonita, tal. Aí de repente virou um sofisma. A mulher não está falando comigo direito, não fez a comida hoje, e a outra moça é bonita. Ok, já vai criando uma certa concretização, vai ficando um negócio mais forte. Quando ele vira uma fortaleza, você já está com aquilo impregnado na tua mente. Eu quero aquela mulher, minha esposa não vale. Então, quando a gente vê uma pessoa traindo, né, fulano traiu a esposa, na verdade, nós estamos vendo o resultado final de uma coisa que se iniciou, sei lá quando. Às vezes ele já está traindo a esposa dele na mente há 1 ano. E naquele dia que ele dormiu com a moça, ele consumou aquilo que de fato estava na mente dele. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa batalha que tem na nossa mente. Porque Deus ele tenta instalar a mente dele na sua cabeça e o diabo ele fica tentando instalar os pensamentos dele. E você fica nesse meio tempo, nesse meio termo. Caramba, o que eu vou pensar? O que eu vou fazer? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. Então, o primeiro nível que o diabo tenta colocar é um simples pensamento, né? Então a gente está diante de uma situação e de repente meu bisavô nunca fez uma faculdade, meu avô nunca fez uma faculdade, meu pai nunca fez a minha faculdade, e você na hora de estudar pensa, bom, as 3 últimas gerações não fizeram, então eu também não vou conseguir, né? Então é um pensamento que vem na sua mente, pô, eu não vou conseguir estudar, beleza. Só que o pensamento, ele quando você não trata ele passa para um segundo nível, que é um segundo nível um pouco mais alto, que é o quê? É a altivez. E a altivez, para a gente começar a entender, ela parece verdade. Parece verdade, né? Pô, mas será que Deus me ama mesmo? Caramba, Deus me amasse, eu não perderia o emprego. Começa com uma coisa simples, daqui a pouco ela se torna uma altivez. A altivez, você acha que é verdade, né? Parece, aquele pensamento que você não tratou, e ele passa para um segundo nível, que é a altivez. Pô, será que Deus me ama? Será que a minha esposa realmente me ama? E o que acontece
quando a gente não trata essa situação, ele passa por um terceiro nível, que é o sofisma. O sofisma é um argumento falso ou uma lógica. Vou dar um exemplo de um sofisma bem bobo. O Stevie Wonder, ele é cego. Ok. O amor, ele é cego. Logo, Deus é o Stevie Wonder. Então, esse é uma característica do sofisma. Ele pega duas verdades. O Stevie Wonder é cego. Ele é cego. O amor é cego? Ele é cego, né? A gente vê pessoas se relacionando diferentes. Você nunca imaginaria. E o que o sofisma faz? Ele pega duas verdades e transforma numa mentira. Então ele pegou o Stevie Wonder, que é cego, ele pegou o amor, que é cego, logo, se o Stevie Wonder é cego e o amor é cego e Deus é amor, então o Stevie Wonder é Deus. Então esse é o princípio do sofisma. Ele pega algumas coisas soltas, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você está numa situação ali, procurando emprego, e bota currículo para um lado, e o diabo começa a colocar sofisma na sua mente, de tal forma a você acreditar que aquilo não vai ser capaz de conseguir. Olha, seu bisavô não trabalhou, seu avô não conseguiu emprego, seu pai não conseguiu emprego, logo você não... E nós precisamos, é o que a Bíblia diz, levar o nosso pensamento ele cativo à obediência de Cristo. Mas o que é isso? O que significa isso? Quando o pensamento vem, eu combato esse pensamento. Quando o pensamento vier falando assim, olha, Deus não me ama. Não, Isaías 49, o Diego leu lá, Isaías 49, do 15 ao 16, que ainda que uma mãe não se esqueça, que se esqueça do filho, Deus ele não se esquece de mim. O pensamento veio, você combate na hora. Na época que eu estava fazendo vestibular, e eu olhava assim, todos os meus amigos estudando em colégios particulares, né, enfim, vários colégios conceituados, e eu fazia um pré-vestibular comunitário, e o diabo ele começa a lançar setas, falando assim, olha, eles vão fazer um negócio melhor do que você. Logo, não tem necessidade de você perder tempo estudando. Porque como é que você vai competir com uma pessoa que está num colégio muito melhor do que o seu, que está com um tempo mais livre que o seu, e o diabo começa a lançar as setas. E se nós deixarmos isso acontecer, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, que é o quê? Eu nunca vou conseguir nada. Né? O meu pai, o meu avô, o meu bisavô nunca comprou um carro, então eu nunca vou conseguir comprar um carro. Essa é a mentalidade que o diabo tenta instalar. Fulano nunca foi feliz. Eu nunca vou ter um casamento feliz. Esse é o propósito do diabo. É colocar sua mente aprisionada de tal maneira que você não consiga desenvolver nada. E um exemplo bem simples é de um rei que ele não tinha esposa, não tinha filhos, ele tinha um irmão, e o irmão era um irmão inquieto, e ele era um cara mais calmo. No reino que ele estava vivendo, era um tempo de guerra, era um matando o outro, ele não quero fazer guerra com ninguém. O irmão dele, não, cara, vamos pegar todo mundo, vamos matar lá. Ele, não, cara. E o irmão dele tramou algo para ele pegar o poder do irmão dele. Como o rei principal era muito gordo, mais gordo assim do que eu, aí o que o irmão dele fez? O irmão dele fez uma torre, e num determinado dia ele juntou alguns capangas e falou, vamos pegar o meu irmão. Mas que isso, o rei? É, o rei. Vamos pegar ele, a gente vai bater nele, ele vai desmaiar, e a gente vai prender ele lá naquela torre. Aí eles pegaram, determinado dia, bateram no rei, ele caiu, desmaiou. Não sei quantos guardas, que ele era muito gordo, pegaram, tiveram aquele trabalho todinho de subir na torre,
Botaram o rei lá na torre. E o irmão dele, ao construir aquela torre, ele fez uma torre diferente. Porque ele fez uma torre que a janela era aberta. E fez a porta sem porta. Ele fez uma torre assim, ó, com uma porta assim livre. Só que o detalhe, a porta ela tinha uns 40 centímetros. Ou seja, uma pessoa com uma barriguinha, com uma saliência, né, de lado, ela conseguiria passar. E como o irmão dele era muito gordo, ele não tinha como passar, nem de frente nem de lado. E o que o irmão dele fez? Prendeu ele lá, e naquela torre, naquela prisão, ele botou uma cama boa, né? Criou todo um ambiente legal, botou uma mesa bonita, e 5 vezes ao dia ele servia algo caprichado mesmo, aquele café da manhã, uns 15 ovos, 15 pães e fruta, um monte de coisa ali. E na hora da comida, 5 tipos de carne ali, de modo que o irmão dele, que era gordo, ele não parava de comer. Mas ele não estava preso? Estava preso. Só que era uma prisão que não poderia prender ele. Era só ele o quê? Controlar a mente dele e falar, bom, tem 15 ovos aqui, eu vou comer o quê? Vou comer um. 40 tipos de carne, eu vou comer só uma. 70 tipos de frutas, vou comer só 2 aqui. E se ele condicionasse a mente dele a pensar no objetivo final, que era o quê? Ele sair da prisão. Ele aos poucos ele iria emagrecer. Mas se ele tivesse muita vontade de sair, além dele comer pouco, ele poderia tentar fazer um exercício ali naquela prisão, e rapidamente ele iria emagrecer e ia passar na porta. Porque a porta ela não tinha nada, era livre. A janela, mesma coisa, a janela não tinha grade, não tinha nada. Porque o irmão dele sabia que se todo dia ele oferecesse uma comida boa, o irmão dele não iria recusar. E esse é o problema nosso. O diabo sabe do que a gente gosta. O diabo sabe que você, sei lá, tem problema com dinheiro. Eu conheci uma pessoa que tinha problema com material de escritório. No trabalho dele, distribuía bloquinho, agenda. Então todo dia ele roubava 15 bloquinhos. Na casa dele tinha um quarto, assim, uma pilha de bloquinhos, uma pilha de agenda, uma pilha de caneta. Ele tinha esse problema com roubo. Às vezes você tem problema na área sexual, às vezes você tem um problema com mentira, você não para de mentir. Às vezes você tem um impulso, pô, não consigo ficar sem olhar para uma mulher. Tem a minha, mas o diabo sabe o que a gente gosta. Só que o problema do diabo é que ele não pode nos prender. Ele só consegue nos condicionar. Qual é a diferença de prisão e condicionamento? A prisão, você não tem como sair dela. A prisão, eu nunca vi um preso, tirando aqui no Brasil, né, mas em outros países que o negócio funciona, ô seu guarda, eu tô com vontade de comer um ovo maltinho. Aí ele, não, pois não, então o senhor pode ir embora e tal, mas o senhor volta, tá? O preso ele não tem direito, ele tá ali e ponto. Agora, a pessoa que é condicionada, ela aceita ou não. O diabo, nessa situação que eu dei o exemplo aqui do rei, o rei ele ficou condicionado naquela torre. Agora, ele poderia ou não comer as comidas. E é assim que o diabo trabalha, ele coloca algo na sua mente e fala assim, cara, você não vai passar no concurso público. Você não vai ser feliz no seu casamento. E você começa, como a gente falou aqui, a virar um pensamento, uma altivez e um sofisma, de modo que você começa a acreditar e fala assim, cara, eu não vou ser feliz. Não tem como. Meu bisavô separou, meu avô separou, meu pai separou, logo eu vou separar.
E o diabo, ele condiciona a nossa mente de forma que, não importa o que aconteça, eu nunca vou conseguir. E na verdade, quando a gente não trata esse pensamento passa para um quarto nível, que ele se chama fortaleza. Você pode repetir isso comigo? Fortaleza? Diego, o que é uma fortaleza? A fortaleza é uma convicção profunda. Essa blusa aqui, ela é vermelha. Não, Diego. Essa blusa aí é verde com cinza e listrado. Não, é vermelha. A pessoa, ela consegue de tal forma a não pensar outra coisa que não seja aquilo. A mente dela fica tão presa, mas tão presa, que ela não consegue romper. Ela não consegue romper, não consegue fazer nada. E eu queria dar um exemplo para você, e é o tema da mensagem de hoje. É um tema diferente, mas é o tema que Deus colocou no meu coração. Que o tema é Libertadores de Elefante. Mas por que elefante? Porque quando nós entramos no circo, nós vemos aquele elefante lá bonitinho, o cara faz assim, ele levanta a pata, o cara faz assim, ele abaixa. Mas lembra quando nós falamos que o pecado é resultado de um processo? O elefante é a mesma coisa. Porque o elefante, para ficar bonitinho daquele jeito, ele passa por um processo. E é sobre esse processo que eu gostaria que, em nome de Jesus, você entendesse hoje. O elefante, assim que ele sai da mãe dele, que ele nasce, eles retiram da mãe dele e colocam ele amarrado numa pedra ou numa árvore muito grande. E ali, quando o bebê recém-nascido, ele começa a se alimentar, quando ele já tem força suficiente, porque o elefante, ele é um bicho selvagem, ele é grandão e tal, então se a gente botar ele preso aqui nessa janela e ele mexer, arranca tudo. Então quando ele é criança, ele tem aquele espírito selvagem, então ele vai tentando se debater, e ele passa por um processo. Qual o processo? Eles pegam um bichinho durante um mês e eles começam a, com garfo, espetar ele. Então toda vez que ele tenta dormir, eles espetam. Então ele fica praticamente ali um mês sem dormir. Toda hora que ele vai comer, eles espetam para ele não comer. Toda hora que ele for beber água, eles espetam ele para ele não beber água. Por quê? Ele, quando está na fase de jovem, ali adolescente, ele já tem força, então eles iniciam um processo de quebrar o espírito do elefante. Quebrar a força que há nele. Então, durante esse um mês, eles pegam um bicho e ele fica sem comer direito, sem dormir direito e sem beber água. Então, toda vez que ele pega aquela corrente e ele tenta fazer um impulso para se libertar, ele não consegue. Porque ele não tem força. Ele faz a força, não, agora eu vou me libertar. Pá! Não consegue. Porque como ele não se alimenta direito, ele não está bebendo direito, não está dormindo, ele não tem força. E ali, ele continua até a fase adulta. Todo dia a mesma coisa. Ele tenta, ele não consegue. Por quê? Condicionaram a mente dele dizendo: essa corrente que há em você é impossível de ser quebrada. Essa corrente que te prende, ela não pode ser rompida. E o elefante, quando ele fica adulto, e quando a gente vai no circo, chega a ser até engraçado. Porque um elefante enorme, que pesa toneladas, ele está preso numa corrente, num negocinho desse tamanho que está fincado na pedra. Se ele espirrar, a corrente solta. Só que quando as pessoas prendem a corrente na perna dele,
ele pensa o seguinte: eu não posso vencer essa corrente. A mente dele foi aprisionada de tal maneira que ele acha que aquela corrente está presa ainda àquela pedra grandona. Então ele nem tenta reagir. Então o elefante, quando ele está com aquela corrente, ele não faz nada. Ele fica ali quietinho, ele nem se mexe muito para... Será que eles vão me bater aqui, sabe? Ele fica ali quietinho. E isso é uma fortaleza. Porque o elefante, com a força que ele tem, se ele fizer assim, ó, só mexer o pé, só estalar o dedo, a corrente voa. Como é que um bicho daquele com aquela força toda não consegue romper aquilo? E eu estou aqui nessa noite para falar para você que há algo dentro de você que é maior que essa corrente que te prende. Eu estou aqui nessa noite para falar com você que a corrente que te prende, ela não tem a capacidade de te prender. Eu estou aqui nessa noite para te falar que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele é tão forte, mas tão forte, que se você mexer a perna, essa corrente vai se quebrar. Não há pecado que você possa falar para mim que não tem jeito. Porque o espírito do elefante, aquele espírito selvagem que há nele, há em você, simbolizando aqui o Espírito Santo. O papel dos domadores do elefante é quebrar esse espírito, porque o elefante ele não foi criado para viver como cachorro. O elefante ele não foi criado para o pessoal ficar fazendo carinho nele. O elefante ele foi criado como... O que ele quer fazer? Ele sai rompendo, ele sai quebrando tudo. E esse é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, nada pode te parar. Ainda que você fale para mim, Diego, eu não consigo vencer esse pecado. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Com a força que há no Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. Com o Espírito Santo, você pode fazer qualquer coisa. Você pode vencer qualquer pecado. Ah, Diego, mas eu não consigo vencer essa situação. Deixa eu te falar algo. Essa corrente que há em você, só depende de você. Existe um negócio no direito, no Código Civil, se eu não me engano é a lei 1492, que é a lei do uso campeão. Que o camarada passa no terreno, ele vê o terreno lá abandonado, passa 2 anos o terreno está abandonado, ele olha, ninguém está usando, e bota uma gradezinha. Passa uma semana, ninguém reclamou, vou fechar isso aqui, vou murar isso aqui. Passa um tempo, ninguém está reclamando, eu vou fazer a fundação da minha casa. Passa mais um tempo, ninguém está reclamando, eu vou fazer a minha casa. É exatamente assim que o diabo age na nossa mente. Ele lança um pensamentozinho. O cara não reclamou, ele lança outro maior. Ele não reclamou, e ali o diabo vai se instaurando. Por quê? Aquilo que não é reclamado não é adquirido. Se o dono daquele terreno não reclamar, não chamar a polícia, não chamar o poder público, a pessoa que invadiu vai ficar com posse daquilo. Não tem como. Se o cara que é dono não reclama, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Se você, que é dono da sua mente, você não combater os pensamentos que o diabo instaura na sua mente, não há pai, não há mãe, não há filho, não há ninguém que resolva. Eu estou aqui nessa noite para falar para você que tudo que você tem sonhado e tem planejado, hoje é uma noite de libertação. Porque Deus vai quebrar grilhões. Não há nada que te prenda. Ah, eu não posso comprar um carro, eu não posso estudar, eu não posso vencer tal situação. Cara, você pode tudo. A Bíblia fala, Paulo chega a falar que posso todas as coisas
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. E como é que eu levo esse meu pensamento, tudo que nós falamos aqui, como é que eu resolvo isso? É levando os meus pensamentos à obediência de Cristo. O que é isso? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui da questão do concurso público. Você está querendo montar? Eu vou dar aqui a questão do concurso público, para a gente exemplificar. Pode apagar. Quando você faz uma prova, e tem lá uma questão errada, né? Não adianta juntar todo mundo aqui e ir lá reclamar. Olha, eu não concordo. Você tem que pegar a questão, fundamentar ela, falar, olha, com base no livro, essa questão está errada. E se uma pessoa entrar com um recurso, né, lá nessa questão, todo mundo vai ganhar o ponto da questão. Esse foi o trabalho que Jesus fez na cruz. Com base na obediência dele, todos nós hoje temos possibilidade de ter a mente santificada. Então eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Feche os olhos, abaixe a sua cabeça, se coloque de pé. E eu queria que você pensasse agora. Eu gostaria que você pensasse agora qual é a corrente que te prende. Eu queria que nesse momento você pensasse qual é essa corrente que está te prendendo. De repente você está vivendo uma situação que você não consegue abandonar um pecado. De repente você está vivendo uma situação que você está muito bem com Jesus. Mas às vezes você tem uma corrente da timidez, que não deixa você romper ministerialmente. De repente você está com uma corrente que você fala, olha, eu não consigo desenvolver tal atividade na igreja. Eu não tenho capacidade. Mas eu estou aqui nessa noite para falar